Olá, sou o professor Josevan e hoje vamos falar de prisma. Um prisma é um poliedro convexo que possui duas faces congruentes chamadas de base e cujas faces restantes, chamadas de faces laterais, são compostas por paralelogramos. Vamos mais para frente. Então, elementos de um prisma. Então, temos aí uma figura, né? Que de antemão eu falo que é um prisma hexagonal, porque as suas bases são hexágonos. E observe que esse prisma é formado por 8 polígonos, dos quais 2 são hexágonos e os demais paralelogramo. Ou então a gente poderia dizer que são retângulos, né? Então, elementos de um prisma: base, altura, aresta da base, aresta lateral, faces laterais, né? Bases são os polígonos hexagonais, como havia falado. Altura é o comprimento H. Aresta da base são os lados dos polígonos hexagonais, né? Então, todos os lados dos polígonos hexagonais, tanto os de cima quanto os de baixo, são as arestas da base, né? A aresta lateral são todas as arestas que vão de uma base a outra, ou seja, a reta que vai de uma base a outra, a base de baixo até a base de cima. Então esses lados são chamados de arestas laterais. Faces laterais são os paralelogramos desse sólido. Então vimos que esse sólido é formado por oito figuras, né? Das quais 2 são hexágonos e as demais 6 são paralelogramos, né? Então as faces laterais são justamente esses paralelogramos, ok? Então falamos aí, né, do prisma. Agora vamos ver a classificação do prisma. Então, quanto à inclinação das arestas laterais, os prismas podem ser, observe, prisma oblíquo, prisma reto, prisma regular, né? O prisma oblíquo aí, as arestas laterais são oblíquas aos planos da face. O prisma reto, as arestas da face são perpendiculares ao plano da face. E o prisma regular é um prisma reto, ou seja, para que ele seja regular, ele tem que ser reto, né? E também a base são polígonos regulares. Polígonos regulares, o que é um polígono regular? Polígono regular, no caso, é aquele polígono que tem as arestas iguais, né? Ou então, no caso, os seus lados congruentes iguais, ok? Então, vimos aí no caso que o prisma ele pode ser classificado conforme a inclinação da reta. Mas vamos mais adiante. Então, um prisma também, ele pode ser classificado conforme ao número de lados dos polígonos da base. Por exemplo, um prisma cujas bases são triângulos é chamado de prisma triangular, e um prisma cujas bases são quadriláteros é chamado de prisma quadrangular, e assim por diante. Ou seja, se eu tiver aí um prisma que tem na base um pentágono, ele vai ser chamado de prisma pentagonal, né? Ok? Vamos lá. Então, a gente viu aí, né, que um prisma ele pode ser classificado conforme a inclinação da reta e também conforme ao número de lado da base, né? Então vamos aí para alguns exemplos. Vemos aí 6 sólidos, né? Todos eles são prisma, né? Já que estamos falando de prisma. Então vamos aí. No 1, a gente vê que é um prisma pentagonal oblíquo, ou seja, conforme ao número de lado da base, ele foi classificado como um pentagonal. E de acordo com a inclinação da reta, ele foi, no caso, classificado como oblíquo, né? Então, no 2 aí, vemos aí um prisma hexagonal, reto e regular. Veja que ele, no caso, é reto e, ao mesmo tempo, regular. Eu disse o quê? Que para que ele seja regular, ele tem que ser reto. Então não poderia ter um prisma irregular sem ser reto, né? No exemplo 3 aí, já vemos o contrário. Vemos aí um prisma pentagonal, que tem, no caso, como número de lado das bases aí, né? Um pentágono,
por isso ele foi chamado de pentagonal, e ele é reto. Por quê? Porque a aresta lateral, né? Aliás, as arestas laterais, elas são todas perpendiculares ao plano da face ou às faces, né? Então aí no 4 vemos um prisma quadrangular reto. No 5 vemos aí um prisma triangular oblíquo e no 6 vemos aí um prisma triangular reto. Veja que no 5 e no 6 todos os dois são triangulares, né? Mas um é oblíquo e o outro é reto. Ou seja, o oblíquo ele é um prisma oblíquo, né? A gente já sabe o que é um prisma oblíquo. E o 6 aí é um prisma triangular, mas ele é reto, né? Por quê? Porque as arestas laterais são todas perpendiculares às faces desse prisma, ok? Então, vemos aí como é a classificação de um prisma, vimos aí exemplos de um prisma, né? Agora vamos ver algumas particularidades dos prismas. Então, arestas das faces de um prisma. Então, observando a planificação do prisma abaixo, temos aí, né, um prisma hexagonal, como vimos aí anteriormente nos exemplos. E aí observe que ao planificarmos esse prisma aí, a gente vai ter no caso uma figura aí, né? E veja em destaque aí no caso a área lateral, e que é o SL e o SB, né? O SB no caso aí é a área da base, né? Então, nessa parte do conteúdo, a gente está interessado em saber, no caso, a área total de um prisma. Então, a área total de um prisma, ST, né, é a soma das áreas da base com a área lateral. Veja aí abaixo na fórmula, ST é igual a 2SB mais SL, né? Onde ST é a área total, SB é a área da base e SL é a área lateral. Veja que 2SB é 2 vezes os hexágonos, né? Na figura, olha aí para a figura. E mais SL, SL é o quê? SL é a soma de todos os retângulos, dos 6 retângulos aí, né? Mas aí, por que não botar 6 vezes a área de um desses retângulos? Não. Que aí no caso é a fórmula geral, né? Que a gente pode ter aí, por exemplo, um prisma triangular. Então, no caso aí ia ser, no caso, 2 triângulos como base, né? E seria, no caso, 3 paralelogramos como a área lateral, né? Então, isso aí vai depender do prisma. Então, a fórmula geral para a área total de um prisma é ST igual a 2SB mais SL, onde ST é a área total, SB a área da base e SL é a área lateral, ok? Ok? Então, vamos para o volume de um prisma. Então, o volume de um prisma com área da base SB e altura H é dado como segue abaixo aí, né? Vemos aí um prisma aí, né? E ele tem a altura H e tem aí também destacado aí o SB ali na base dele, né? Então o volume é igual à área da base vezes a altura. Nesse caso, para calcularmos a área, aliás, o volume desse prisma, a gente tinha que achar a área desse hexágono, né? E multiplicar pela altura, né? Então, vamos aqui mais para frente. Paralelepípedos. Então, paralelepípedos, né? Todo prisma cujas bases são paralelogramos. E vemos aí, no caso, o exemplo de 3 paralelepípedos, né? Um paralelepípedo oblíquo, que é um prisma oblíquo, um paralelepípedo retângulo e um cubo ou hexaedro, ok? Começamos a falar do paralelepípedo, né? Então, vamos entender um pouco melhor o que significa o paralelepípedo. Então aí, ó, temos aí um paralelepípedo, né, de dimensões A, B, C, e também ele tem aí, ó, um comprimento D, que vai de uma face à outra, né? E a gente vai achar a diagonal. Então, o comprimento D do paralelepípedo acima é denominado de diagonal. E D é igual a raiz quadrada de A ao quadrado
mais B ao quadrado mais C ao quadrado. Então vamos mais para frente. Também a gente pode achar a área da base de um paralelepípedo, né, de dimensões A, B e C. Então a área da base, né, é igual a B vezes C. Observe aí que B vezes C é a área da base aí, ó, né? Então, temos também aí a área lateral. Então, a área lateral é a soma das áreas dos dois retângulos de dimensões B e A e os dois retângulos de dimensões C e A, né? Então, SL é igual a 2AB mais 2AC. Se você olhar aí para a figura, você vê, no caso, com detalhe, com clareza isso aí, né? Mas aqui mais na frente a gente vê aí a área total, né? Então, planificando o paralelepípedo, temos aí, né? Temos aí um paralelepípedo e a sua planificação. Então, a área total desse paralelepípedo é igual ao quê? É igual à soma dos 6 retângulos, né? Então, temos aí, no caso, um retângulo de dimensões AB, o outro retângulo de dimensão AC e o outro de dimensão BC, né? E observe que tem dois, né? Dois dimensões AB, na verdade. 2 AC e também tem dois retângulos de dimensões BC. E aí, quando juntarmos aí, né? A gente vai ter a área total do prisma, ok? Ok? Então, o volume, né? O volume do paralelepípedo é igual a ABC, né? E também a gente pode calcular o volume desse paralelepípedo aí, calculando a área da base vezes a altura, já que ele é um prisma, viu? Então, é mais ou menos isso aí, né? Agora, vamos ver o cubo. O cubo, né? O cubo é um paralelepípedo que tem as 6 faces quadradas e que tem todas as suas arestas iguais, né? Então, a diagonal de um cubo é dado, como segue aí na fórmula, D é igual a raiz de 3, a área da base é igual a ao quadrado, né? A área lateral, SL, é igual a 4A ao quadrado. A área total é igual a 6A ao quadrado e o volume de um cubo é dado como A ao cubo,